Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos dar continuidade à leitura desta excelente tese de doutorado que estou lendo e comentando aqui no canal. Especificamente, estamos falando da questão em que o zoroastrismo influencia o judaísmo do Segundo Templo. É interessante então você lembrar, caso já tenha assistido, que este é o segundo vídeo, e caso você ainda não tenha assistido o vídeo anterior, para que agora assista ao vídeo anterior, a parte 1, vai estar no card, vai estar aqui também como primeiro vídeo na descrição, para que você venha entender que nós já iniciamos a leitura de um determinado ponto. Vamos apenas dar continuidade. Tudo bem? Então vamos lá, vamos à leitura do exato ponto aonde paramos, falando da influência do zoroastrismo no judaísmo do Segundo Templo. Conforme assinalado acima, a crença em uma vida no pós-morte, por exemplo, é de grande proeminência nos ensinos dos Gathas, a parte mais antiga do Avesta. As ideias persas de vida no pós-morte, com o céu e o inferno, de um julgamento a ser realizado e um dia final, com o aniquilamento dos maus e uma felicidade eterna para os justos, salvos em companhia de Ahura Mazda, são em muito diferente das concepções escatológicas dos outros povos antigos, incluindo os israelitas do período do Primeiro Templo. Isto é um consenso entre estudiosos, até bíblicos, fundamentalistas, que conhecem um pouco mais profundo a história do Oriente Médio, acadêmicos. Estas crenças, julgamento final, salvação de justos, pessoas se santificando para alcançar a salvação, aceitando a Ahura Mazda, perdão de pecados por aceitar a Ahura Mazda, confessar a Ahura Mazda como Senhor. Mostrei isso já até aqui num vídeo, mostrando o escrito avéstico. Isso vem do zoroastrismo. O zoroastrismo, ele influencia o livro de Daniel. Aquilo que aparece no livro de Daniel, aquela concepção apocalíptica de Daniel, ela é de Zoroastro. Isso você tem nessa tese, apresenta isso, mas você tem um livro de John Collins, A Imaginação Apocalíptica, onde ele aborda muitas origens das crenças da apocalíptica judaica, de como se deu a questão apocalíptica, escatológica no judaísmo. É um livro fantástico. Eu já fiz conteúdos aqui no canal com este livro, até acerca do livro de Daniel. Então, esta, para estudiosos, sejam até alguns fundamentalistas, é uma concepção que vem de Zoroastro. Zoroastrismo é que traz isso para o judaísmo, que inicia isso ali, essas concepções. No livro de Daniel, em 1 Enoque também você tem isso. A Corã, essa questão apocalíptica de Corã, tem muitas similaridades também com a questão da crença persa acerca deste tema apocalíptico. Assim, os judeus teriam assimilado essas e outras ideias tidas como apocalípticas, as quais foram agregadas de forma definitiva na teologia do judaísmo do Segundo Templo. A noção da ressurreição com um sentido de volta a esta vida, narrada em Isaías 26:19, mesmo em referência à nação como um todo, pode também ter advindo desse encontro com
a cultura persa, dado o fato de todo este trecho do livro, Isaías 24 a 27, ser tardio, conforme já assinalado supra. Em todas as escrituras hebraicas, esta é a referência mais antiga a essa crença. Após o domínio persa, surge o Império Macedônio, iniciando o período helenístico, marcado pelas conquistas de Alexandre o Grande, 336 a 323 a.C., com sua política de dominação e a de seus sucessores. Seu propósito era unificar as civilizações oriental e ocidental através da cultura grega, sendo ele um dos principais propagadores dela. O próprio nome helenismo é comumente aplicado à cultura e civilização gregas, ao conjunto de ideias e costumes que caracterizam o mundo habitado, desde Alexandre até os tempos do Império Romano, ou seja, a partir do IV século a.C. até a Era Cristã. Barreiras de todos os tipos foram sendo superadas, política, nacional e cultural, fazendo com que povos de ambientes totalmente diferentes fossem inseridos numa cultura que confrontou poderosamente suas crenças e instituições tradicionais estabelecidas. Isso também aconteceu com os judeus, né? Tem um vídeo aqui que eu fiz sobre a questão do judaísmo, né, e do helenismo na perspectiva de 2 Macabeus. É um vídeo muito interessante que vocês também deveriam assistir. As grandes unidades políticas caracterizam esse período, diferentemente, por exemplo, da época clássica. O poder não estava mais centrado na polis, mas sim nos grandes impérios, com estrutura de poder em escala mundial. Segundo Mobigliano, a época helenística assistiu pela primeira vez à confrontação da cultura grega com as culturas de 4 outras civilizações: romanos, celtas, judeus e iranianos, persas. A religião iraniana sofreu um forte amálgama nessa época. Em consequência da conquista de Alexandre, as manifestações religiosas iranianas foram quase que completamente submersas sobre a onda do helenismo. No caso dos judeus, os principais contatos se dão com a cultura persa helênica. Esses contatos não foram sempre pacíficos. As conquistas de Alexandre provocaram conflitos com a cultura judaica na Palestina, fato que caracterizou o chamado período intertestamentário, entre os anos 170 a.C. e 70 DC. O nacionalismo judeu teve intervalos nos quais sua ação mais importante consistiu em resistir às investidas do helenismo. Esse nacionalismo foi motivado tanto por pretensões políticas quanto por ideais religiosos. Muitos judeus acreditavam estar, dessa forma, trilhando um caminho que levaria os homens do reino de Yahvé, cuja vinda inauguraria uma nova era sobre o domínio desse reino. Por outro lado, o culto helênico era mais oriental que propriamente helenizado. Um culto, preste atenção nisso que é muito interessante, um culto muito outro do que o culto grego, no qual Baal Samim era equiparado a Zeus, a Late, a Atena, Dushara, a Dionísio. Lembram-se do meu vídeo sobre Dushara? Então, vai lá e assiste também. Tem muita coisa importante lá. Esta fusão do helenismo com o orientalismo era característica da política da Macedônia. Em toda a extensão do Império Macedônio, em parte alguma, a religião grega logrou impor-se aos velhos cultos orientais, e o Zeus político oficial identificou-se com frequência com o Haddad sírio e o Baal mesopotâmio.
Segundo Heródoto, os próprios gregos, num período mais antigo, já haviam recebido influência estrangeira. Quase todos os nomes dos deuses passaram do Egito para a Grécia. Não resta dúvida de que eles nos vieram dos bárbaros. As perquisições que realizei em torno de suas origens convenceram-me de que assim foi. Muito obrigado, meus amigos. Eu vou parar a leitura por aqui para que o vídeo não fique muito longo. Espero que estejam gostando desta série de vídeos que estou fazendo. Deus abençoe a todos. Fique ligado, assista a parte 3. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.